Bem, gente, bom dia. Nós acabamos de ouvir a nossa querida irmã Isa falando sobre essa questão muito delicada do Evangelho, não é? Que é uma questão de expor defeitos do outro, expor aquilo que as pessoas têm, possuem, mas não querem que os outros saibam. Então, não é fácil realmente, tá? Mas nós vamos dar sequência, né, com a nossa parte, falando sobre o nosso querido Eurípedes Barçanufo. Esse espírito de escola, esse espírito maravilhoso, que nos permite estar falando sobre ele, tê-lo como patrono desse evangelho que ele mesmo criou há um século, né, atrás, e que está tendo essa continuidade por várias e várias casas espíritas às 9 da manhã, muitas todos os dias às 9 da manhã, mas nós escolhemos a terça-feira para aproveitá-la em favor do tratamento de tantas pessoas que precisam receber esse hálito de paz e de harmonia para o seu perispírito, para o seu corpo físico, para a sua condição psicológica. Tá? Então, nós vamos trazer hoje, meus queridos, uma passagem interessante da vida de Eurípides, que vai reportar quase uma tragédia que aconteceu com ele, quando ele, às 6 horas da manhã, como acontecia sempre, quando os alunos já se haviam saído do colégio, então ele subia ao salão nobre, acompanhado daquelas pessoas que precisavam de passes. Tá? Então, a reunião tinha a colaboração de médiuns da cidade de Sacramento, também da Fazenda Santa Maria, que vinham para a cidade naqueles dias de reunião lá para auxiliar Eurípides nos seus trabalhos espíritas. Então, terminados os passes, mais ou menos, depois que todos foram auxiliados, assistidos, então Eurípides ele recebia, naquele momento ele entrou em transe e recebeu nada mais, nada menos que Santo Agostinho, esse espírito que sempre o acompanhava em seus trabalhos. Então ele recebe, né, inconsciente, tá, incorpora. Então o Santo Agostinho ele faz uma exortação evangélica falando sobre várias coisas interessantes acerca do Evangelho. Então a sessão muito concorrida, muita gente estava ali, tá certo? Mas aconteceu algo estranho que surpreendeu a todos. De repente, chega, adentra o salão nobre, de surpresa, o telegrafista da cidade. O nome dele, Carlos Viotti. Ele então, impulsionado pelas trevas, estava como que tomado, não é, obsidiado. Ele entrou e apontou uma arma na direção de Eurípides Barçanufo, que estava em transe. Ali, Eurípides estava com Santo Agostinho a recebê-lo, a dar passagem, e quem estava falando através de Eurípides era o próprio Santo Agostinho. Então houve um tumulto forte ali. As pessoas então ficaram cheias de pavor, mas Eurípides, na verdade Santo Agostinho, não é? Através de Eurípides, tranquilo, disse então ao telegrafista que lhe apontava a arma. Ele disse calmamente: abaixe a arma, em nome de Jesus. Tá certo? Essa colocação foi interessante, porque de repente, de súbito, outra coisa aconteceu. O senhor Viotti, não é, o telegrafista, ele entrou uma convulsão, jogou-se no chão e ficou esperneando. As pessoas queriam correr para segurá-lo. Então, novamente, Santo Agostinho disse: fiquem tranquilos, tá? O obsessor está sendo retirado, está sendo tratado, daqui a pouco sai. Então façamos em favor dele e também dos seus obsessores uma prece, porque a liberdade para ele é necessária para que se cumpra o seu destino. Olha que coisa interessante. Por que ele disse isso? Porque um delegado da cidade que estava ali presente quis dar voz de prisão depois que o Viotti, o telegrafista, despertou daquele transe obsessivo. E aí ele chegou, apontou o seu distintivo e foi dar ordem de prisão, porque era um atentado homicida que ele havia cometido. Então, Santo Agostinho falou isso para ele: não, deixemos ele livre. Ele terá que cumprir o seu destino. E tudo bem. Aí, o nosso querido Eurípides sai do transe, volta a si. E aí contaram para ele tudo o que tinha acontecido. Então, o Eurípides foi questionado por que Santo Agostinho tinha dito que era necessário que ele ficasse livre para cumprir o seu destino.
Eurípides Barçanufo estava inconsciente durante o transe, portanto ele não sabia e disse claramente: eu não sei, não estou sabendo, mas o tempo dirá. Então o que aconteceu? Anos depois daquilo acontecido, aquele homem, que era, infelizmente, era um trabalhador, trabalhava passando os telégrafos da cidade, mas ele também era uma pessoa atormentada, ele era uma pessoa que era vítima fácil das trevas. Tá? Os obsessores o atacavam porque ele bebia, tá certo? Ele vivia de bar em bar, bebia daqui, bebia acolá, se envolvia muito em brigas, em confusões. Tá certo? E alguns anos depois, ele desencarnou. Desencarnou de forma trágica. De que maneira ele desencarna? Ele foi atingido por dois tiros. E caiu. Um dos tiros acertou-lhe o seu relógio de pulso. Aliás, de pulso não, de bolso, que estava no seu bolso. E o outro tiro acertou-lhe o peito. Esse foi o fatal. Houve tempo de as pessoas chamarem Eurípides Barçanufo. E ele correu junto com as pessoas até aquele bar da cidade para socorrer o telegrafista. E quando ele estava a abrir a sua camisa, ainda o homem, o telegrafista, ainda estava vivo, mas agonizante. Então ele olhou para Eurípides e disse: tentei 2 vezes matá-lo. Ele estava no bar do Aristóbulo, mas o Senhor, não sei como, desapareceu de repente da minha vista. Eu não entendo. E também não sei porque que eu fiz isso. Tentei 3 vezes matá-lo, senhor Eurípides, e é o Senhor que vem me socorrer. E aí ele deita a cabeça e desencarna. Então vejam como é interessante. Deve ter se cumprido nesse momento, com certeza, a lei de ação e reação. Tá? Mas veja que o Eurípides Barçanufo, ele não tinha qualquer tipo de, digamos assim, sentimento de vingança, de nada. Nada. Ele havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, mas, através de Santo Agostinho, ele liberou aquele homem e disse que ele não deveria ser preso, e o delegado confiou nisso e deixou em liberdade aquele homem que havia tido esse momento, desse surto de tentar matar Eurípides. E ele disse, ali naquele momento final da sua vida física, que havia tentado matar Eurípides por 2 vezes, nem contou qual foi a outra, mas mostra aí o discernimento, o desprendimento, o amor a todas as criaturas que aquele homem maravilhoso, esse homem, esse Espírito que hoje nos assiste, que nos ampara, que derrama sempre suas bênçãos sobre nós, nesse dia maravilhoso de terça-feira, a todos vocês, a mim, aqui em casa. Ele é um Espírito maravilhoso, desprendido, amoroso, indulgente, que não se preocupou nem em investigar a vida daquele homem para ficar a vigiá-lo. Parece que estava em comunhão com a leitura do Evangelho que Isa acabou de fazer e da sua explicação maravilhosa. É importante que nós saibamos que a cada um basta aquilo que faz. Cada um vai, infelizmente, tropeçar nas próprias pernas quando atabalhoadamente caminha pela vida. É importante que nós saibamos que devemos fazer, sim, nós, cada um, a nossa parte. Lembremos-nos dele, do Eurípides Barçanufo, que sempre faz em favor do outro, ainda mais agora, depois de desencarnado no mundo espiritual, com todas as liberdades das suas faculdades, podendo agir sobre cada um de nós, ajudando-nos, auxiliando-nos. Então, que Deus abençoe vocês, meus queridos. Muita paz no seu coração. E vamos passar agora para a nossa querida irmã Isa, para que ela dê continuidade, falando agora sobre o nosso querido Francisco de Assis. Muita paz nos seus corações, que Eurípides os abençoe e o Cristo derrame a sua paz sobre cada um de nós na manhã dessa terça-feira maravilhosa. Fique com Isa. Muita paz.